Olá, está começando agora o nosso programa e hoje nós vamos falar sobre a importância na qualidade da alimentação na avicultura para que o produtor possa ter o retorno esperado do seu investimento. Para falar com a gente sobre esse assunto, nós convidamos aqui o Emílio Cura, especialista em nutrição da Viagem. Então já está aqui com a gente o Emílio Cura. Eu queria te agradecer, Emílio, pela sua presença aqui com a gente. Muito obrigado. Oi, Felipe. Para mim é um prazer acompanhá-los hoje no programa. Obrigado, Emílio. Bom, a gente vai falar sobre a alimentação das aves, né? Então eu queria já abrir o nosso programa perguntando para você qual que é a importância da qualidade física da ração na avicultura. Bom, a qualidade física é um dos pontos importantes para o desempenho na parte da avicultura, no frango de corte, matriz e poedeira, certo? Porque ela envolve os parâmetros produtivos. Então, cuidar da qualidade física da ração é importante e tem um impacto significativo no custo de produção, certo? É uma coisa externa, mas tem um impacto importante no custo de produção. Muito bem. Bom, Emílio, eu queria entender também, fala-se muito das amostragens, né, das rações, então eu queria entender como é que funciona esse processo da amostragem, como é que isso é feito nos laboratórios. Tá, esse é outro ponto que está relacionado com a qualidade física, certo? Porque como coletar a amostra é muito importante para que seja representativa de todo o alimento, de toda a ração que vai consumir o frango, nesse caso, ou as aves, certo? Então, ter um procedimento, ter uma maneira de coletar as amostras é muito importante. Por quê? Porque tem que ser representativo. E isso também está relacionado com as análises tanto físicas, qualidade física da ração, como as análises químicas. Então, para coletar as amostras, nós precisamos ter, obviamente, a sacola, certo? Onde vai ser depositada, que não tenha contaminantes. Nós temos que coletar a amostra representativa. E o que significa isso? O representativo é que se nós temos 1 tonelada de ração, ela seja representativa dessa tonelada de ração. Então, para isso, temos vários jeitos. Pode ser usar o aparelho para mostrar, para fazer a amostragem, certo? Que pode ser um tubo normal para pegar a amostra e que ela pegue ao longo da touba ou do silo, certo? Nos galpões. Daí ela tem que ser levada na sacola e da sacola tem que ter uma identificação. Depende das empresas, a identificação pode ser o lote de produção, pode ser a data de recibo na granja e na verdade o importante disso é para fazer a traçabilidade e fazer o match, fazer o match com os dados do processo que se faz também na fábrica de ração. Lembrar que aqui o que nós estamos falando é a coleta da amostra na granja, o que o frango, o que a ave vai comer, certo? Que é o importante. Para fazer a qualidade física, certo? Que nós vamos a falar mais para frente, e para fazer as análises químicas. Muito bem, a gente está falando sobre isso tudo porque um dos maiores custos na avicultura é com a ração, né? Então não adianta você ter a sua criação ali sem ter esse cuidado com a alimentação que vai representar o ganho de peso ali no final da história para os animais, não é isso? Claro, Felipe. Aqui a grande questão é a seguinte: a ração está em torno de uns 60% a 70% do custo total de produção.
já seja de ovo, já seja de carne, certo? Então, nós temos que garantir que a ração que nós estamos oferecendo para as aves esteja o melhor possível, ou seja, como nós criamos no papel. E aí sempre entra a questão, o nutricionista faz a fórmula no papel, certo? Faz todo certinho, mas depois leva para o cozinheiro, vamos dizer, que quem faz a ração, quem faz a mistura. Então, aí dentro desse processo está envolvido vários subprocessos. Então, tá a adição de matéria-prima, tem mistura, certo? Que a mistura seja ótima, que seja certa, que não vai se separar as matérias-primas mais pesadas ou com maior densidade, menor densidade, certo? Que a gordura e os líquidos estejam totalmente espalhados pela ração, certo? E o objetivo, realmente, é que cada gramo de ração contenha todos os nutrientes. Esse é o objetivo. E então, aí chega o transporte, que também é um fator importante, e para isso nós fazemos a amostragem da ração em granja, para garantir que tanto o nutricionista como a fábrica de ração tenham feito o melhor trabalho possível para que essa ração chegue e faça com que o frango ganhe peso e a poedeira, obviamente, produz ovos. Tá certo. Bom, Emílio, em relação à armazenagem desse alimento, dessa ração, né, o produtor também tem que ter cuidado com isso, como você disse agora há pouco. Na hora de fazer uma amostragem, usa-se um tubo, né, que vai coletar aquele material que vai ser testado. Então, para não dar diferença ali de um local estar mais úmido, outro, e dar um resultado que pode trazer um erro, na verdade, né, no resultado dessa amostragem. Claro, aí nesse processo, nós temos que ter 2 pontos importantes para considerar. Um é a limpeza do silo, ou a limpeza do silo onde se armazena a ração na granja, certo? E aí tem que ter a segurança que a ração não vai se misturar, certo? Ou que não vai ficar ração velha dos lotes passados, porque essa ração velha, com as mudanças de temperatura, vai criar fungo. E o fungo traz a micotoxina. E a micotoxina é um componente que estraga a produção, certo? É prejudicial para as aves, porque intoxica. Esse é um. E a outra, realmente fazer o corte dos lotes de uma forma prática, mas de uma forma que garante que estamos oferecendo a ração. Por quê? Porque no silo, algumas vezes, a ração não cai direito, ela vai caindo do centro pelos costados, e então vai ficando ração. Então, nós temos que garantir que quando, por exemplo, para o frango nós estamos oferecendo uma ração de crescimento, e anteriormente estávamos dando uma ração de pré-início, nós estamos dando os níveis nutricionais adequados. Muito bem explicado. Bom, Emílio, falando sobre a ração aqui, eu queria te perguntar também sobre a escolha da ração física. Como é que determina uma melhor forma na alimentação dessas aves? A gente sabe que tem vários tipos de ração, como você falou agora um pouco, ração para crescimento, para engorda, enfim. Então, qual a melhor forma de escolher essa alimentação das aves? Bom, hoje nós temos 2 alternativas. Em termos de forma física, nós temos a farelada, certo? E a peletizada. Que significa isso? A farelada é a mistura de milho com soja, farelo de trigo, premix, óleo, calcário
e fosfato e aminoácidos, vamos dizer, em termos assim, bem simples ou gerais. Essa é a farelada, certo? E a pelletizada tem um processo a mais na fabricação, na fábrica de ração, onde nós adicionamos vapor e adicionamos pressão para fazer o pellet, que é uma partícula compacta, certo? Então, isso representa duas situações. Uma, que a ração farelada deve estar com uma granulometria ou com uma moagem certa para as aves. As aves normalmente preferem os grãos um pouco grossos, comparados, por exemplo, com suínos, que não estamos falando, mas é só o comparativo fisiológico. Os suínos preferem uma ração mais fina, certo? Então, à medida que a ração farelada está mais grossa até certo ponto, nós vamos ter uma eficiência no consumo de ração. Isso levou, no passado, para desenvolver o processo de pelletizado. O processo de pelletizado nada mais é que a condensação, ou seja, a compactação, da ração, certo? E isso garante com que nós consigamos manipular, no bom sentido da palavra, a apresentação física. Então, a ração farelada, nós precisamos uma ração farelada com uma granulometria em torno de 1.000 a 1.400 micras ou milímetros. E para a ração pelletizada, nós, como está compacta, nós conseguimos trabalhar em torno de 1.000 a 1.100, certo? Claro, na ração pelletizada, realmente o componente mais importante são os finos. E dentro da ração pelletizada, nós também temos uma apresentação intermédia, que é a quebrada, o crumble em inglês, que basicamente é pegar o pellet e fazer um quebrado, vamos dizer, controlado, certo? E então, esse quebrado controlado, essa ração pelletizada quebrantada, é para pintinhos, para aves com idade entre 1 e 21 dias, certo? E a ração pelletizada é de 21 até final do abate, certo? Então, aí nós procuramos ter o menor conteúdo de finos. Para quê? Para garantir que o frango tenha a eficiência no processo de consumo de ração. E isso tem um impacto direto positivo na redução de custo. Muito bem, eu já ia te perguntar sobre isso, porque boa parte da alimentação das aves passa pela pelletização, como você disse agora, né? Então, para garantir essa qualidade do pellet que gera esses finos, como é que o produtor deve estar atento, como ele deve fazer? Bom, isso está relacionado mais com assim, o processo de pelletização está relacionado com as matérias-primas que está se utilizando, do processo da fábrica de ração, certo? Um pouco mais complexo, mas o importante do produtor é o seguinte: fazer a amostragem, fazer um feedback para a fábrica de ração. Olha, está chegando um pouco mais fino, está chegando porque os dois extremos, Felipe, têm um impacto negativo. Ou seja, aquele pele mole, aquele pele que se esfarela rapidamente, já falamos, afeta o desempenho. Mas também aquele pele duro, que parece uma pedra, que o pessoal, o produtor indica: olha, eu escuto quando estou carregando o silo na granja, eu escuto como se estivesse carregando pedras. Esse pellet também não é bom pro frango, certo? O frango é bem exigente na qualidade do pellet. Então, o produtor, o importante é fazer a amostragem,
Se puder usar, tem ferramentas, tem a caixa, tem uma caixa de amostragem com as malhas, certo? Para determinar qual é o tamanho de partícula que tem a ração e dar o feedback para a fábrica de ração, porque aqui tem um componente muito importante. Isso é um processo contínuo, ou seja, a produção de ração é contínua. Então, o processo tem altos e baixos, e a gerência da fábrica de ração, o objetivo da gerência da fábrica de ração é ter a variabilidade o menor possível, como a responsabilidade do produtor tem a menor variabilidade no peso final do abate do frango. É a mesma coisa, só que são dois processos diferentes. Então, um produtor tem uma ferramenta grandíssima em campo, na granja, de dar o feedback para a fábrica de ração e a fábrica fazer o ajuste fino. Porque, como já diz, o processo é complexo. Tem envolvido vapor, pressão, velocidade, esfriamento, adição de líquidos, e tudo isso impacta sobre a qualidade física da ração, que no final o produtor é quem vai ter que lidar com esse ponto na granja, certo? Porque quando chega o pellet muito mole, ele tem que estimular o pintinho para consumir um pouco mais, porque o pintinho cansa de consumir o pó, o fino. E quando chega muito forte, muito duro o pintinho começa a selecionar e começa a desperdiciar a ração. Então, é um desafio para o produtor, mas o produtor tem a possibilidade de ajudar a fábrica a ajustar o processo indiretamente. É uma mão de duas vias, né? É uma mão de duas vias. Bom, Emílio, falando sobre essa forma das formas da ração, eu queria que você me apontasse, então, quais são os benefícios econômicos, porque, afinal de contas, o que vale no final de todo esse trabalho, né, de todo esse cuidado, é o retorno econômico que o produtor espera receber da sua criação, né? Então, quais são esses benefícios econômicos com o melhoramento da forma da ração? Tá, sim. Hoje no Brasil tem pouco produtor oferecendo ou usando ração farelada, certo? Por quê? Porque a ração peletizada, e vamos deixar claro, bem peletizada, ou seja, bem certa, nós estamos obtendo uma diferença de 8 pontos de conversão alimentícia. O que significa isso? Que nós vamos usar 80 gramas menos de ração para produzir 100 gramas de carne. Então, isso é uma eficiência importante, partindo do que já nós tínhamos falado, que os 60%, entre 60% e 70% do custo de produção é ração. Então, isso tem um impacto muito forte. Agora, vamos falar de uma ração mal peletizada e com ótimo processo. Aí a diferença poderia ser até um pouco maior, sabe, Felipe? Por quê? Porque um pouco maior da farelada e da peletizada. Porque em alguns momentos a ração é tão ruim que é muito fina, ou seja, fina demais. E que é fino? Fino é tudo abaixo de 1 milímetro. Para frango, fino o fino é abaixo de 1 milímetro. Então, por quê? Porque algumas fábricas de ração, ou em alguns momentos, precisam moer a moagem é um pouco mais fina, ou seja, abaixo de 1 milímetro, e então a qualidade do pellet, por X razões possíveis, não consegue fazer o pellet da melhor maneira. Então, aí, em alguns momentos, eu tenho observado que o impacto negativo é quase 10, 12 pontos de conversão. E isso representa um monte de dinheiro para o produtor. É uma quantidade importante de dinheiro.
porque vai ter que usar 120 gramas a mais para produzir 1 quilo de carne. Então os produtores aí têm que estar atentos a essa incidência de altos níveis de finos, né, na ração. Sim. Bom, Emílio, então como é que o produtor faz para gestionar os resultados obtidos de finos na granja? Tá. Vamos dizer, ou poderíamos fazer 2 amostragens. Uma amostragem no silo ou na touba o dispensador de ração, tá? Aí poderia pegar, e é uma forma simples. Na verdade, a gente usa um tubo simples para coletar a amostra ao longo do conteúdo, certo? Do silo, e daí pode pegar as peineiras, certo? As malhas ou as peineiras, para fazer, tem um box, uma caixinha para fazer isso, para o técnico ou para a fábrica de ração, qual é a porcentagem de finos. A outra é pegar dentro já ou coletar dentro do galpão, pode ser entre terceiro e quarto prato de ração, o prato de alimentação, pegar, esvaziar o prato e acionar a linha da alimentação. Acionando a linha da alimentação, enche o prato e aí faz a amostragem. A amostragem pode ser no prato 3, no meio do galpão e no final do galpão. E aí vamos ter algumas diferenças em termos de finos. Por quê? Porque o alimentador tem um espiral que também vai moendo. Então, vamos dizer que tudo está contra a qualidade física da ração. Então, nós temos que ter uma ração boa, de boa qualidade, para que suporte toda a manipulação ao longo da cadeia. Então, seria bom fazer no prato 3, no meio do galpão e no finalzinho do galpão. Para quê? Para ter o indicador de como é a qualidade física e como está chegando no bico do frango. E esse é o importante. Isso é importante mesmo. Bom, a gente está falando sobre qualidade aqui das rações. Eu queria entender melhor, então, Emílio, qual que é a relação entre a moagem, o condicionamento e essas práticas da pelletização na qualidade do pellet? Bom, como eu disse anteriormente, o processo é um pouco mais longo, mas a moagem, hoje, na maioria das fábricas de ração do Brasil, a moagem, o processo de moagem é direcionado hacia o milho. Então, e o milho é o 60% do total da ração, ou seja, de 1 quilo de ração, 60% é milho, 600 gramas é milho. Então, nós podemos manipular o tamanho de partícula do milho. Então, o objetivo é moer, fazer uma moagem o mais grossa possível, que nós não atrapalhemos o processo de pelletizado. Esse é o objetivo. E aí nós vamos ganhando. Por quê? Porque quando o pellet perde a condição, ou seja, fica fino, o fino vai ser o mais grosso possível. Então, o objetivo é moer o milho entre 900 e 1.100 micras, ou 1,1 milímetros, certo? Se puder moer a soja, o farelo de soja, seria fantástico. Por quê? Porque nós teríamos controle de mais componentes da ração. E aí vem as outras matérias-primas, que normalmente não se moem. A parte da soja desativada. Então, o objetivo, na verdade, é conseguir moer a maior quantidade de matéria-prima
em torno de 800 a 1.100 micras, desculpa, ou 1,1 milímetros. Na pelletização, o objetivo é ter a qualidade do vapor, porque nós fazemos uma mistura com vapor, que é o processo de acondicionamento, e logo após fazemos a apreensão, que é a formação do pellet, que passa pela matriz. A configuração da matriz é um pouco mais complexa, mas em termos simples, nós precisamos uma compactação o mais forte possível, e aí entra a discussão das fábricas de ração do rendimento, do ótimo rendimento e ótima qualidade, porque são inversamente proporcionais. A maior rendimento, pior a qualidade. A maior qualidade, baixo rendimento. Então, tem que fazer o balanço na fábrica de ração, e realmente essa é a grande questão das fábricas de ração hoje. É o balanço entre rendimento e ótima qualidade. E o esfriamento, que é o terceiro processo. O terceiro processo é o esfriamento, e o esfriamento tem que ser proativo no sentido de conseguir retirar a maior quantidade de umidade e de não contaminar a ração. E aí entro no segundo ponto, Felipe, que nós não temos falado sobre isso, e é que a amostragem também serve para fazer análises químicas. Eu falei no início, certo? Então, o esfriamento, eu conecto o negócio do esfriamento para não contaminar o pellet, porque o pellet sofre temperatura acima de 90 graus e, com isso, nós baixamos a carga das bactérias. Mas no esfriamento, algumas vezes, há uma recontaminação da ração. E o produtor, parte dessa amostra que nós tomamos para a qualidade física, também seria legal destinar parte dessa amostra para análise química e microbiológica, para dar um feedback para a fábrica e para a parte veterinária. Por quê? Porque, como já diz, o nutricionista faz o balanço ideal, mas nós temos que garantir que a proteína esteja repartida em toda a ração, que a gordura, que normalmente nós analisamos, as cinzas, que seria a parte de cálcio e fósforo, certo? E a fibra, que são as análises que se fazem normalmente, como também a microbiológica. Muito bem, Emílio. Nosso programa está chegando ao fim. Eu queria que você, se você quiser deixar mais alguma orientação rapidamente para a gente encerrar o programa de hoje. Sim, eu acho que é convidar os produtores para fazer uma amostragem o mais representativa possível e encaminhar as amostras. Eles podem fazer a parte física, já falamos disso, eles podem fazer na granja e dar um feedback. O feedback é supremamente importante, tanto para os técnicos de campo como para as fábricas de ração e a parte de nutrição. Fazer o ajuste fino e conseguir o máximo rendimento possível do produtor. Esse eu acho que o importante aqui é pensar que a amostragem traz um benefício, e realmente traz, tanto na parte de apresentação física como na parte química e de traçabilidade. Muito bem, Emílio, muito obrigado pelos seus esclarecimentos. Acho que ficaram boas dicas aí para o produtor, né? Queria te agradecer a sua presença aqui com a gente hoje. Obrigado, Felipe, por me convidar, e sempre disponível para outro papo mais. Muito bem, nosso programa fica por aqui. Eu espero que tenham gostado e a gente se encontra na próxima semana. Até lá!